Amizade no tempo. António Nazaré de Oliveira nasceu em São Pedro do Sul, licenciou-se em Histórico-Filosóficas com a tese Lafões Sucedidos para a sua História, lecionou no Colégio São Tomás de Aquino e foi um dos fundadores e diretor do Colégio Santo Agostinho de Viseu. Continua a ser colaborador da imprensa local. É com esta personalidade, marcante no ensino e na historiografia regional, que vamos iniciar a nossa conversa. Sr. Doutor, muito boa tarde. Muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. Sr. Doutor, é com muito prazer. Professor e investigador histórico. Que espaço, Sr. Doutor, e que importância tem cada uma destas áreas na sua vida, Sr. Doutor? Bom, é claro que são duas épocas de certo modo diferentes, não é? A primeira é de professor, não é? Porque a parte de investigação histórica mais intensa foi depois da apresentação. Embora antes da apresentação eu tivesse feito muita investigação para a preparação da tese que tinha que apresentar como tese de licenciatura, o que me levou a percorrer toda a região de Lafões, toda, é uma maneira de dizer, mas percorri os trilhos dos montes, andei por bibliotecas e arquivos, inclusive na Torre do Tombo, onde fui ajudado por Carlos Matias, que na altura estava lá a cursar Direito, e lá esteve comigo a ajudar-me a fazer as pesquisas. Desse material que eu fui recolhendo, resultou, em primeiro lugar, a tese. Depois, muito material que coligi para os escritos futuros, de maneira que, primeiro, a parte, digamos, profissional, praticamente já referiu aí, passei por um colégio de Santo Agostinho, primeiro Santo Tomás de Aquino, depois Santo Agostinho, depois a escola Também a escola em Navarro. Pois, aposentei-me em 1992 e nessa altura acabei com a parte... E também fez a instalação da escola preparatória? Exatamente. Isso antes ainda, portanto, antes de me aposentar, em 1971-72. Portanto, a escola preparatória de Dom João Peculiar Dom João em São Pedro. Peculiar, exatamente. Pois, o nome de Dom João Peculiar foi-me perguntado que nome foi o professor Hildebrando. Aliás, eu fui para a escola preparatória de Dom João Peculiar pela insistência do engenheiro Quintela, então governador civil, e o inspetor Hildebrando, presidente da Câmara. Foram eles que andaram de volta de mim. Eu, nessa altura, ainda não estava aposentado, porque ainda nem tinha entrado na escola em Navarro, estava praticamente, tinha saído do Colégio Santo Agostinho, de que me desfiz ao cabo de 10 anos. Eu, durante 10 anos, vivi no Colégio Santo Agostinho. Ao fim de 10 anos, por razões de saúde, vendi a minha cota e montei casa, porque antes vivi lá no colégio, montei casa e na minha casa dava explicações de filosofia, tinha uma sala bem montada, onde dava 2 cursos, um de dia, alunos do liceu, à noite, trabalhadores, e quero destacar os professores do ensino primário, que frequentavam muitos, a maior parte, era de professores do ensino primário, que queriam fazer o 7º ano e andaram comigo a preparar-se para o 7º ano. Foi nessa altura que o engenheiro Quintela e o inspetor Hildebrando insistiram comigo, como era a minha terra, lá me convenceram. E de maneira que estive lá em 71, 72. E o nome de Dom João Peculiar surgiu como doutora? O nome de Dom João Peculiar surgiu desta maneira. O
o inspetor Hildebrando perguntou-me que nome havemos de pôr à escola. E eu sugeri o Dom João Peculiar, porque era uma figura desconhecida. E o Dom João Peculiar foi um homem importante no reinado de Dom Afonso Henriques, foi o primeiro diplomata português, praticamente, e era, portanto, natural da região de São Cristóvão de Lafões, daquele mosteiro de São Cristóvão de Lafões, onde ele lá esteve, não é? De maneira que foi assim que nasceu o nome de Dom João Peculiar. Só lá estive um ano. A razão por que só lá estive um ano é porque isto foi em 72 que eu pedia a exoneração, porque eu queria ir para o ensino oficial e o meu lugar ali como diretor e professor por nomeação não tinha garantias futuras. E eu queria ser professor efetivo do ensino oficial e foi dali que eu fui para o ensino oficial. Para a escola em Mide Navarro. Para a escola em Mide Navarro. O senhor ainda apanhou a escola como escola industrial? Ou aliás, só lhe queria dizer que se eu não me aposentava em 1972 e continuava lá mais, em 74 era saneado. Acha que sim, doutor? Foram todos. E eu também era, porque eu estava ali, porque foi nomeado pelos chefes políticos, que eram o engenheiro Quintela e o inspetor Hildebrando. Evidentemente que eu era saneado, de certeza. O doutor, quando vem para a Emílio Navarro, ainda era escola industrial e comercial ou já não? Ainda era escola industrial e comercial. E como é que o doutor viu esta transformação, este desaparecimento das escolas comerciais e industriais? Eu acho que fez falta a parte comercial e industrial. Fez falta, porque lá embaixo na escola havia lá oficinas com maquinaria moderna, dali saíam preparados para o trabalho e muitos... E tinha bons mestres, como se chamavam na altura, mestres, bons, belíssimos mestres. E para a parte comercial, a maior parte dos funcionários bancários, até há algum tempo, a maior parte dos funcionários bancários aí da cidade tinham feito o curso comercial. Foi lá. Eu estive lá, portanto, 16 anos na escola comercial. Então o doutor acha que foi realmente uma transformação que não devia ter acontecido? Ou pelo menos deviam ter preservado a parte. Nos primeiros anos ainda funcionava, que ainda não era escola em Mide Navarro. Eu ainda lá estive como escola comercial e industrial. E ainda havia a parte industrial. Só que pouco tempo depois era a escola em Mide Navarro, as máquinas enferrujaram por lá todas, apodreceram e isso desapareceu tudo. Doutor, voltando à parte académica, o doutor licenciou-se em Histórico-Filosóficas. Houve alguma razão especial para escolher este curso, doutor? Olha, eu gostava, tanto da História gostava, da Filosofia também gostava. E uma das razões, não a principal, mas é que eu tinha notas que me dispensavam, do sétimo ano eu tinha notas que me dispensavam de frequentar a escola comercial, a universidade, digo, de modo que alguma influência teve. Mas quem teve influência bastante nisso foi o Dr. Abílio Tavares, porque eu antes eu passei por várias repartições de São Pedro. Olha, quando fiz a 4ª classe, estive na Conservatória do Registro de Portugal, tinha 12 anos, a praticar com o José Fernandes. Aprendi muita coisa aí com ele. Depois, quando acabei o 6º ano, foi proposto o tesoureiro da Câmara. Depois foi para a Secretaria do Tribunal e era para concorrer a uma vaga de copista que ia ser aberta. Nessa altura, trabalhei no conhecimento com o Dr. Abílio Tavares. O Dr. Abílio Tavares, que muitas vezes andava com o meu pai no carro, começou-me a convencer que eu devia continuar a estudar e tal.
teve influência. Lá também foi mentalizando o meu pai e lá foi. O que não foi é para Coimbra. Portanto, o senhor então faz como voluntário, não era? Como voluntário, não fui para Coimbra porque era dispendioso. Então estudei ali em São Pedro. E a Coimbra de vez em quando fazer as minhas frequências, exames finais. Era difícil porque os livros não eram caros, não havia computadores, não havia fotocópias, de maneira que lá fui andando. Estava no segundo ano quando o Cónigo Isidro me convidou para ir para o Colégio Santo Agostinho. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, desculpe. Sim. O senhor disse aí que aos 12 anos foi trabalhar para a repartição do registro predial. O senhor, hoje isso não era possível, não se pode trabalhar muito cedo, não é? Como é que o senhor vê esta questão dos miúdos poderem ou não trabalhar? Não acha que era importante que começassem? Nessa altura podia-se entrar para a função pública a quarta classe. Mas seria... Ainda se podia. Pouco tempo depois já não era possível. Pois, hoje também se prolongam os estudos por mais anos, não é? Pois. Mas de qualquer maneira parece que há uma certa relutância em deixar os miúdos trabalharem cedo. O senhor acha que isso tinha alguma importância para se ir preparando para a vida? Eu acho que tinha, e devo dizer o seguinte, conheci muitos funcionários ali em São Pedro do Sul, entre os José Fernandes, que tinham só a quarta classe, eram melhores que alguns que tinham mais estudos. O senhor falou aí, assim, ao de leve no seu pai. O pai do seu doutor era um industrial de automóveis, não era, seu doutor? Como é que foi a infância do seu doutor? Olha, a minha infância foi passada no bairro da Negrosa, não é? Na escola primária, bairro da Negrosa. E na Mata do Miravuga. Aliás, vai sair uma crónica brevemente sobre a Mata do Miravuga, que tem muito relacionada comigo. Sobretudo depois que o colégio abriu, porque quando a mata antigamente estava fechada, quando o colégio abriu, a mata também abriu. Os alunos... Porque o colégio ainda era cá em baixo. O colégio era cá em baixo. E eu ia estudar para a mata. De maneira que, quando já estava na universidade, ia estudar para a mata, e de vez em quando os alunos vinham para o intervalo, eu vinha cá para baixo ao pé dos alunos também, conviver com eles. A minha infância praticamente foi igual a toda a gente, não é? Olha, fui trabalhando, brincando, igual praticamente. Não foi bem igual, porque a maior parte, ou grande parte, passa a infância só a brincar. Eu passei parte da infância já a trabalhar, porque verdadeiramente quando eu fui para a Conservatória do Registro Predial, ainda faz parte da minha infância, eu tinha 12 anos, não é? Claro. Doutor, e como é que era a sociedade naquele tempo, a sociedade santarense? Era assim uma sociedade muito estratificada? Doutor, como é que... Era um bocado fechada, não é? Havia muito pouca cultura, basta que não havia lá colégio, não é? Portanto, uma boa parte fazia a instrução primária e ficava por ali. O que não quer dizer que não viessem a ser bons profissionais, alguns só com a quarta classe, bons funcionários, mas ficava-se por ali. Abriu um bocadinho quando apareceu o casal Zagalo, depois, mas só lá estiveram pouco tempo e aquilo não era provavelmente um colégio. Era uma cidade, apesar de tudo, ia-se fazendo algumas manifestações culturais, não é? De caráter. Depois apareceu o colégio, a Tribuna de Lafões e tudo isso, não é? E naquela altura, doutor, houve assim algumas figuras, algumas personagens que tenham marcado a vida de São Pedro Sul, doutor? Assim, mais marcante? Olha, durante um certo tempo, portanto, no meu tempo, na minha infância, uma pessoa que marcou muito em São Pedro Sul foi o velho vigário
que esteve lá até 1945. 36 anos, o vigário esteve a paroquiar São Pedro do Sul. Foi uma pessoa extraordinariamente importante. Depois veio o cônego Isidro, que também foi uma pessoa importante em São Pedro do Sul, a partir de 45. Depois apareceu o Dr. Poça, já na Câmara, não é? Foram pessoas que marcaram, de certo modo, a vida de São Pedro do Sul. Depois, mais tarde já para princípios dos anos 50, o Dr. Salles Loureiro e tal, que esteve também, mas nessa altura, pouco depois eu vim embora e já não perdi um bocado o contacto com São Pedro do Sul, a não ser mantive-o somente através da Tribuna de Lafões. E importantes também os fundadores da Tribuna de Lafões, o Dr. Salles Loureiro, o Dr. Pinho Bandeira, o Guimarães, pessoas que tiveram, basta, a Tribuna de Lafões foi um marco importante na vida de São Pedro do Sul. Doutor, voltando à família, doutor, toda a sua família respira, digamos assim, música. O doutor nunca se sentiu atraído para essa arte, doutor? Olha, gosto muito de música, mas não percebo nada de música, não sei nada de música, nunca fui estudar música. Meu pai, sabe, eu também nunca fui estudar música porque eu depois saí, vim para o colégio, pouco tempo depois de estar na conservatória, ainda estive um ano no Zagalo, depois fui para o colégio, de maneira que, olha, não houve, digamos, grande oportunidade. Não sei, se me tivessem ensinado música, é natural que a vocação familiar cá estivesse, mas se estava, nunca se revelou, de maneira que isso não quer dizer que eu não gosto de música, gosto imenso de música. Mas a família era mesmo toda dada à música, não é? É toda. Então, a música, a Filarmónica, eu uma vez fui assistir ao ensaio da música, estavam 5 músicos da minha família a tocar a música, ainda no tempo o meu tio Argério, mais o meu pai, mais o meu tio Olímpio, e mais, enfim, eram 5 pessoas. Portanto, uma boa percentagem dos músicos era da minha família. Mas nunca calhou, não sei se tenho. Nunca cheguei a saber se tinha vocação para a música ou não. Não sei. O doutor, entretanto, como disse, veio de São Pedro para Viseu. Doutor, o Viseu foi uma escolha natural ou São Pedro já não satisfaziam, digamos, as suas ambições? Não, foi uma vinda ocasional. O Colégio Santo Agostinho, a certa altura, pensou na fundação do colégio em Viseu. A fundação do Colégio Santo Agostinho tem também alguma coisa a ver com o Dr. Silvestre. O Dr. Silvestre tinha aparecido em São Pedro do Sul, vindo de Salamanca, e acercou-se muito do cônego Isidro e do Dr. Salles, e eles queriam ajudá-lo. E pensaram em fundar um colégio em Viseu, além de ser um bom negócio em perspectiva. Quiseram fundar um colégio em Viseu e pensaram no Dr. Silvestre para dirigir o colégio. E chegou mesmo a ser anunciado o colégio em Viseu, dirigido pelo Dr. Silvestre. Só que, sem menosprezo para o Dr. Silvestre, o Dr. Silvestre era um homem de uma extraordinária cultura, de extraordinária preparação, mas era um filósofo. O Dr. Silvestre chegar a essa conclusão, era incapaz de dirigir o colégio, de dirigir qualquer coisa. Era bom para outras coisas, mas não era bom para aquilo. E eles, a certa altura, deram conta que o Dr. Silvestre não servia. E então, quem há de ser? Eles não podiam ouvir. O cônego Isidro era pároco. O Dr. Salles era presidente da Câmara. Eles não podiam ouvir.
quem há de ser? Então começaram a ver que tinha que ser eu, que tinha estado 4 anos no Colégio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. desculpa, foge-me para o Colégio Santo Agostinho, que tinha estado no Colégio São Tomás de Aquino, que arriscaram. Eles arriscaram mesmo, e eu também arrisquei. E perguntaram-me se eu queria vir para aqui, para Viseu. Eu fiquei surpreendido. Olha, deitei o barro à parede, vamos lá, vamos. E vim. A coisa correu bem, o Dr. Silvestre também não ficou descalço, entrou para a Sociedade de São Pedro do Sul, e eu vim para aqui. Foi assim, foi por acaso. O senhor está aqui pelo colégio, pelas suas mãos, digamos assim, passaram muitos alunos. Muitos alunos. Alguns deles hoje serão personalidades no país. Sim, olha, passaram alguns importantes. Olha, passou por aqui o ex-presidente da República de São Tomé, o Fradique Menezes, que era dali, os pais eram ali de Fataúns, e meteram-no ali no colégio. O Fradique Menezes esteve lá interno comigo, estudou comigo, fez o 5º ano comigo. Esse foi um deles. O professor Carvalho Homem, que já aliás tinha sido meu aluno em São Pedro do Sul, no São Tomás de Aquino, depois veio aqui para o Colégio Santo Agostinho como interno para fazer aqui o 7º ano. E aqui o preparei em filosofia para fazer a filosofia do 7º ano. O Celso Cruzeiro também lá esteve interno, o Heitor Vasconcelos, isto para falar naqueles que eram dali. São mais ligados a São Pedro. O Batista, o José Fernando Batista, filho de um padeiro que havia na Que é juiz, não é? Não sei o nome do pai, que foi juiz e era um aluno brilhante, um aluno distinto, um aluno muito bom. Aliás, era colega do Amadeu, eram 2 alunos muito bons. Por aqui passaram, e outros, olha, o Acácio Barreiros, que andou lá pela política, passou-me aqui pelas mãos, vivia comigo aqui no colégio, os pais estavam em África, o Acácio Barreiros até ia comigo para a praia, em Espinho, porque os pais só cá tinham os avós velhotes, pediam-me para levar para Espinho, vivia comigo todo o ano, praticamente. E outros mais passaram aqui pelas mãos. Doutor, ainda agora para a parte de investigador histórico, o doutor tem uma grande obra sobre a história de São Pedro do Sul e de modo geral, da região de Lafões. Fiz o que pude. Doutor, ainda há muita coisa para investigar na região, doutor? Há sempre muita coisa para investigar. Há sempre. Eu não investiguei tudo, muito longe disso. E na Torre de Tomba que percebi muito bem, o que eu trouxe de lá foi uma nesga do que lá havia, mas eu não podia. Eu fui lá dois verões, quando estava aqui no Colégio Santo Agostinho, aproveitei 2 verões de férias para lá ir, para recolher elementos para a minha tese, mas ficou lá muita coisa. Há muita coisa. Que é preciso que eu investigue. Doutor, desta obra que estamos aqui até à nossa frente, sobre a região, doutor, qual é que lhe deu mais trabalho, doutor? Olha, a que me deu mais trabalho, onde há mais trabalho, é nesta. Sobre as termas? Sobre as termas. Termas de São Pedro do Sul, que, como sabes, se divide numa parte histórica, depois numa parte atual. Isso foi mais fácil. Forneceram-me elementos e eu escrevi. A parte histórica, tenho aqui muito do que investiguei.
Aqui, por exemplo, na Revista Portuguesa de História, tenho um trabalho, isto não é tudo meu, tenho um trabalho, fui convidado pelo diretor da revista, professor Cadafaz de Matos, para colaborar num número especial com um trabalho meu que ele leu na revista Maré Alta, de que gostou, e depois escreveu, mas nem o conhecia, convidaram-me para publicar na revista de História comemorativa de um intelectual qualquer, não me lembro agora o nome, e reformulei o trabalho e escrevi para lá um trabalho sobre a naturalidade do Duarte de Almeida. Quis ainda fazer um trabalho sobre Lafões, foi sobre Lafões. Honrou-me muito o convite do professor Cadafaz de Matos, pela categoria da revista, porque é uma revista internacional, e pela categoria dos colaboradores. Aliás, só colaboramos 3 pessoas, 3 portugueses. Foi o professor, o diretor, e mais uma outra senhora, e eu, mais ninguém. O resto são tudo professores estrangeiros, da Sorbonne, do Colégio de França, de Barcelona, etc. De maneira que aqui fiz um trabalho sobre Lafões, um trabalho de 30 páginas, em que aproveito, portanto, a parte da história do Duarte de Almeida, e, portanto, foi um trabalho também que gostei de fazer. Este foi o meu primeiro trabalho publicado, a Rainha Dona Amélia em São Pedro do Sul, que ainda foi na Câmara, é uma edição da Câmara. Foi a Câmara do Dr. Pinho que publiquei, também publiquei na revista, porque a maior parte dos meus escritos são todos na revista Maré Alta. Depois de lerem, então foi o professor Carvalho Homem, que o leu na revista e me escreveu a dizer: olha, eu vou escrever à Câmara, autoriza-me a escrever à Câmara de São Pedro do Sul para lhe recomendar que publique o seu trabalho. Eu disse: autorizo. E entrou em contato com a Câmara e prefaciou o livro. Também foi um livro que me agradou muito, realmente. Enfim, esta é a história da escola, portanto, no centenário, edição do centenário da escola. A escola é Emílio Navarro. De Emílio Navarro. Já foi escrita depois da apresentação. Também me deu um bocado de trabalho. Mas estava por fazer a história da escola, e eu, como eu agora já tinha mais tempo livre, acabei por fazer este trabalho. Enfim, fiz o que pude. O doutor acha que a autarquia de São Pedro do Sul tem dado o devido relevo, devido atenção à sua história, ao seu património, doutor, ou realmente há muita coisa que devia ter sido feita, doutor? Olha, incluindo a sua própria obra. A Câmara do Dr. Almeida Pinho, Dr. Pinho, Bandeira Pinho. Dr. Bandeira Pinho editou este livro da Dona Amélia, por sugestão do Carvalho Homem. A do Dr. António Carlos Figueiredo, esta fez a edição. Este não fez a edição, mas patrocinou-a e ficou com 2.000 exemplares da edição. A edição era 3.000 e patrocinou-a adquirindo 2.000 exemplares. E foram os apoios, da Câmara foram os apoios que tive. Não tive mais nada. Desta Câmara não tive apoio nenhum, claro. Acho que sim. Por exemplo, estas crónicas que agora estou a escrever, telefonou-me há dias o editor da Palimage, que é o Palimage é o editor do Livro das Termas. Telefonou-me, tem lido as crónicas que eu lhe mandei,
Mereciam ser publicadas e tal, e eles todos, para a imagem, acham que deve publicá-las. Mas é preciso que a Câmara publique, patrocine. Porque se não for sem patrocínio não é possível. Mas acho que eu não entrei em contato com a Câmara, porque acho que, sabe, já estou velho e gasto para isso, para me meter agora nisto, mas é que não entrei em contacto com a Câmara. E eles também não vão patrocinar, olha, paciência. Já fico satisfeito por haver uma editora que entende que elas deviam ser publicadas. E pronto, ficamos por aí. E falando nessas crónicas, doutor, de todas essas figuras que retratou, alguma que lhe merecesse assim mais de curiosidade, digamos, e simpatia? Sabe, todas elas me dizem alguma coisa. Algumas me são muito familiares, não é? Não quero dizer o mesmo da família, mas são-me familiares. Com outras tive uma amizade grande, como por exemplo com o Luís Isidro, não é? Com o Sr. Vigário, quando eu era pequeno, que me batizou, que me casou, que me deu a comunhão, que quis fazer de mim padre, etc. De maneira que são pessoas que me dizem muito, não é? De maneira que Manuel da Horta, que trabalhava em minha casa e com quem também aprendi muita coisa, que era quase analfabeto, mas era um homem extraordinariamente inteligente. São outros, nem sequer as conheci, tenho notícia delas por intermédio do meu avô. O meu avô era o meu informador, o meu avô materno. Mas lidei com todas elas, praticamente, com todas as outras. E tenho já aí muitas outras crónicas, algumas escritas, que vão continuar a sair. Se for tendo saúde para isso, vou publicá-las e tenho aí para muitos meses. Há assim algumas próximas, doutora? Sim, há algumas próximas. Tenho saído todos os meses duas. Olha, ainda agora lhe falei numa sobre a história a história do teatro, não é bem, porque o teatro vai muito para além disso. Mas do teatro amador em São Pedro do Sul, no meu tempo, no século, portanto, na década de 40 e década de 50. Depois vim-me embora e daí para a frente sei o que lia no jornal, por exemplo, sobre os cénicos já não sei nada, não é? Mas é lá para trás. E outras que já lhe mostrei, e outras que tenho aí e que hei de fazer. São Pedro foi sempre muito dado às questões do teatro e sim, participei muito nisso. Participei nessas da Fernandinha Miranda, participei quase em todos, não é? Na minha adolescência, não é? Depois, pronto, depois já acabou, não acabei com isso, segui outro rumo, não é? Mas gostava muito. Falar em teatro, doutor, ainda tem alguma ideia do Teatro Gil Vicente? Ainda é do tempo do doutor? Tenho. Ainda me lembro de um dos primeiros intermédios do Porrinhas foi no Teatro Gil Vicente. Que se situava lá embaixo? Lá embaixo, por baixo da casa do Manuel Borges. Ali, na chamada Companhia, não é? Companhia, exatamente. Esse nome Companhia, doutor, tem a origem em que, doutor? Não... Olha, eu suponho que era de companhia, era da Companhia das Diligências antigas, e ali era um ponto de paragem das diligências. Ali, não sei onde era, talvez naquela, que depois foi a oficina do Ramos, não sei se era aí, não sei.
Sei que companhia, suponho que vem daí, mas também não garanto, que a companhia das diligências que por ali passavam, paravam ali, isto já não é do meu tempo, paravam ali E seguiam para o Porto. e seguiam lá para a beira-mar e para o Porto, etc. não é? Depois desse Teatro Gil Vicente, temos depois o Teatro São Pedro, O Teatro de São Pedro. que já Isso já é do meu tempo, não é? E no Teatro de São Pedro, aí, aqueles espetáculos da Fernanda Miranda foram todos lá, não é? Eu lembro-me, por exemplo, de uma personagem, muito, que já retratei também, cujo perfil já retratei nas crónicas, o Ronca, o velho Ronca, que era o fiscal lá do teatro, não é? Que nos amolava lá os juízos nos ensaios, não é? Nos deixava mexer nos cenários, tinha, não sei, agora não sei como aquilo está, mas tinha os cenários, tinha os camarins ainda. Pois, agora está tudo Está modificado. tudo modificado. E um palco e um cachifo onde o José Fernandes se metia e sabia de ponto, era o grande ponto. Aliás, o José Fernandes é uma das personagens que está na minha mente para uma crónica, não só pela relação que tive com ele na conservatória, pela minha vida na conservatória, como depois pelos teatros. De maneira que vivi muito aí e com esses teatros todos. Depois, é claro, e então o cinema, que sabe aquilo também era cinema, não é? As filmes de cowboys, não é? De maneira que lá iam... Era o que predominava nos filmes de cowboy. As cowboyadas, não é? Para mim, e os românticos, havia românticos. Aquilo passava por lá tudo, portanto, e tudo, o vento levou, etc. Nós não falhávamos não é? Mas as cowboyadas eram as nossas preferidas. Lá íamos, como lhe dito, para a geral, ou às vezes para a plateia e tal. E, portanto, tive uma relação muito grande com o Teatro de São Pedro. O cine-teatro, não só como na parte teatral, como Na depois parte de cinema. na parte de cinema. Em termos de festas, doutor, na São Pedro, mas eram as festas que eram mais, digamos, atrativas. Olha, tenho aí até uma crónica que vai sair brevemente, já está feita, sobre festas do Leiteiro do Rio. São duas crónicas, a primeira e a segunda, portanto, que vão preencher um mês. Uma festa sobre o Leiteiro do Rio. Olha, já lhe posso até desvendar um pouco da primeira. Armava-se um palco lá no meio do leiteiro, não é? A Filarmónica a tocar, e a Paragem Sonora do Abel Morgado também como complemento. Fazia-se lá uma barraquinha, não é? Onde se serviam os petiscos, com as meninas da Vila e da Ponte a servirem de sopeiras. E o fogo de artifício na Espreia Alta, não é? Que deitava o fogo aquático e as rodas presas, não é? Numa dessas, também tive uma participação, digamos, desta maneira. Estava em voga, foi em 1948, numa dessas festas do Leiteiro do Rio, estava em voga aquela marcha dos centenários, Lisboa nasceu, o Pratinho do Céu. Fiz uma paródia para cantarmos com aquela música, lá andávamos a cantá-la e tal. Vai sair numa crónica breve, e era engraçado. E depois também no Leiteiro do Rio, a vinda dos Companheiros da Alegria, que é a segunda crónica dos Leiteiros do Rio, em que também participei, fui ao palco lá por causa de um concurso, que eles traziam, os concursos, umas coisas. Não falhava a festa de São Bartolomeu. Sim, as festas religiosas. Aliás, estas estão ligadas ao São Bartolomeu, mas havia também, mas quando não havia no Leiteiro do Rio, era só no São Bartolomeu, mesmo na calçada da feira, com a Feira da Erva. Feira da Erva. Com a Feira da Erva. Nunca faltava a festa da Senhora da Nazaré, que era noturna, não havia lá eletricidade, com a luz dos gasómetros, não é?
nós lá íamos com uma pilhazita e tal, e que apagávamos de vez em quando, que era para namorarmos mais à vontade, não é? De maneira que isto, a Senhora da Guia também nunca faltava, já li uma crónica sobre a Senhora da Guia também, foram a Santa Eufémia, etc. A todas elas eu ia também. E depois havia também as festividades da Semana Santa, não é? As da Semana Santa, não é? As da Semana Santa. Essas aí tinham algumas características especiais, não é? Tinham características especiais, portanto, a procissão do Senhor dos Passos, com misereres, não é? Tudo aquilo, não é? Que era cantado, a Liberata com os seus anjinhos, não é? Tudo aquilo, e a Verónica, portanto, o Senhor dos Passos, etc. Tudo aquilo, as cerimónias das Induências, com o grupo coral sacro a cantar, não é? Era E depois também havia ali uma visita àquelas capelas ali mais próximas, né? Das Paulas, não é? Das Paulas, todas as capelas, por exemplo, a procissão do Senhor dos Passos saía do convento, depois ia à Capela de São Sebastião, a rua direita abaixo, depois era o Miserere, e todas era cantado o Miserere, era cantado no Santo António, depois ia à Igreja Matriz, depois ia à Capela das Paulas, depois ia ao São Bartolomeu à ponte e dava a volta por trás do São Bartolomeu. O Viegas armava lá uns passos, com os judeus de papelão em trabalho natural, o Pilatos a lavar as mãos, o Pilatos a lavar as mãos numa bacia, o Judas a contar os 30 dinheiros, tudo, o Cristo com a coroa de espinhos, etc. Era o Viegas, que era um cidadão lá da ponte, que fazia isso, era muito interessante. Depois a procissão vinha para cima, passava aquele trajeto todo, nós íamos ver passar a procissão ali nas varandas da família Muniz, que era o melhor lugar para fazer a procissão. Enfim, e recolhia ao convento. E havia a procissão do enterro, na Sexta-feira Santa, com o sermão do encontro em frente ao Edgar. Aliás, também já tratei numa das crónicas desse sermão do encontro, que era pregado do adro para o esquife com o senhor morto, que passava em baixo. Não é? Falar na família Muniz, doutor, algum património em São Pedro está um pouco abandonado, não é, doutor? Está muito abandonado. Está muito abandonado. O que é que o doutor, qual é que considerava que se lhe devia deitar a mão, digamos, para além desse, provavelmente, a família Muniz, mas haverá outro que, não entendeu, o doutor merecia uma atenção especial? Merecia atenção especial. Não sei como está o Palácio de Leiris agora, acho que está desabitado, não é? Desabitado não está, mora lá ainda o Diogo. O Diogo ainda lá mora. Mora lá. Pois. A última vez que lá estive, olha, foi quando escrevi este livro da família da Rainha Dona Amélia. Sei que reabilitaram também as termas agora. Sim, o balneário romano. Também ainda não vi. Também era um monumento importante, não é? Falar no balneário romano, o doutor, em tempos houve, não digamos uma grande polémica, mas o doutor fez questão de corrigir a questão da vinda do Afonso Henriques. Isso é inevitável, não é? E de ter, inclusive, estado na Quinta da Comenda. Isso não é verdade. Não tem pés nem cabeça, não é? Não tem pés nem cabeça. Foi o dono da Quinta da Comenda, para promover a Quinta, que se lembrou de dizer que ele teria lá estado na Quinta da Comenda. Não tem pés nem cabeça. Agora, a vinda do Afonso Henriques é indubitável, não é? Porque foi lá que ele redigiu estão todos aqui, não é? Já leu, não é? Portanto, aqui ele redigiu diplomas, ou redigiram por ele, ou assinou, sei que sabia assinar, não sei. Livro Meu Cortes, não é? Digamos que as termas
foram momentaneamente a capital de Lafões, se entendermos por capital onde estava o rei, não é? Quando ele estava ali em tratamento. Nós temos aproveitado pouco essa circunstância, não, doutor, em termos de promoção, a vinda da estadia do Afonso Henriques, isso tudo. Também me parece que sim, que podiam aproveitar melhor, porque foi importante, estiveram lá reunidos com ele 5 bispos nessas reuniões em que ele redigia os seus documentos, portanto estão datados de lá, se abrir o livro encontra lá facta feita nas termas de Lafões, portanto onde o rei jazia enfermo, onde mais ou menos, não sei se estou a repetir bem os termos, jazia enfermo nas Caldas de Lafões, não é? Portanto, foi lá que saíram os documentos, portanto, estiveram lá reunidos os 5, que eram os 5, não é? Por acaso, a Gazeta, numa entrevista que me fizeram aqui, e depois publicaram lá, escreveram lá uma barbaridade, que nas Caldas de Lafões estiveram reunidos 15 bispos. Eram 5, 15 bispos não tinha Portugal, não é? Eu disse 5, disse-lhe aqui 5, no livro está 5. Puseram 15, quiseram valorizar. Puseram lá mais 10. Ora, onde é que Portugal tinha 15 bispos nessa altura, não é? De maneira que, se calhar, não teria mais que aqueles 5. Se calhar estiveram lá todos. Não sei se eram todos ou se ainda havia mais, não sei. Mas pelo menos 5 estiveram. Isto diz ali. Diz, portanto, está aqui no livro, que é fácil de ler. Portanto, também tem este livro, não tem? Tem. Pois. Aliás, esteve lá no lançamento do livro. Sim. Que foi distribuído a cada pessoa presente. De modo que, olha, acho que podia-se proteger um bocadinho mais o património e acho que a Câmara podia fazer um bocadinho mais para a cultura, que me parece, não é? Mas, enfim, por exemplo, estas crónicas, eu já, claro, como vê agora, já tenho bastante dificuldades de locomoção, eu costumo dizer que já só funciono das sobrancelhas para cima, porque das sobrancelhas para baixo já está tudo meio variado, os olhos já estão um bocado variados, não é? O resto também, não é? De maneira que já fiz 90 anos. Claro, eu precisava, portanto, agora de disponibilidade que tinha nesta altura, não é? Que agora já não tenho. Mas, por exemplo, as crónicas estão todas escritas e estão todas em computador. Eu não tenho a minha filha, eu costumo aqui datilografá-las, mando-as para lá e ela lá em Lisboa é que passas, portanto, no computador, por meio de fotocolar os processos que ela tem e manda para a Gazeta, não é? Ela tem-las lá todas. Para que isto já nem dava muito trabalho, não é? Estão todas feitas. Já tenho conversado isto com o Licínio. Eu já não tenho que escrever mais nada, não é? Eu já não tenho que escrever. Portanto, também há uma editora que estava disponível para as publicar, desde que a Câmara se dispusesse a ficar. E se a saúde permitisse, doutor, o que é que gostaria agora de ainda publicar, doutor? Mais nada, já não posso publicar mais nada. Nem bem agora, já não posso andar nas bibliotecas e arquivos, não é? Portanto, mesmo isto tudo, destas crónicas, já vai na número, aliás, estas são para, se quiserem ir, Paulo Quintela está ali, não está? Tem aqui uma, será para ele, esta será, e está uma, já vai no número 44, parece-me, não é? Sim.
44. Já são 44. Mas eu tenho aí para muito mais, olha. Posso até já dizer uma série delas que estão aí, olha, por exemplo, uma sobre o José da Farmácia. Lembra-se do José da Farmácia, que era uma pessoa muito conhecida em São Pedro do Sul. Também merece uma crónica, não é? Uma sobre a mata do Miraboga, onde eu passei muito tempo, onde se fez, que muita gente já se lembra, onde se fez até, olha, na mata do Miraboga, nós, miuditos, íamos para lá brincar, há de sair na crónica, íamos para lá brincar, andávamos lá na brincadeira, e aquilo estava sempre fechado, saltávamos o muro, íamos para lá jogar hóquei, naqueles tempos em que Portugal ganhava os campeonatos todos, nós íamos para lá jogar para dentro de um tanque que lá havia sem água, íamos para lá jogar hóquei sem patins, porque não tínhamos patins. Mas E com as coisas das cobres. Não, era dos eucaliptos. Fazíamos uns sticks improvisados e jogávamos. Uma vez, chegou o Dr. 30, que era o dono da mata e vivia em Lisboa, era médico. E o Dr. 30 abriu o portão e tinha aquilo fechado, não deixava ir para ninguém. Abriu a porta, sabe o que é que ele fez? Sentiu-nos lá em cima, foi por ali em cima, viu-nos, não disse nada. Puxou da pistola, 2 tiros para o ar. Nós, pernas, a saltar o muro, borradinhos de medo, aí vamos nós. De maneira que, com 2 tiros de pistola, o Dr. 30 inverteu a lógica. Porque a lógica é que quando uma porta está fechada, não se entra. Quando está aberta, entra-se, não é? Porta aberta é para entrar. Porta fechada é para não entrar, não é? Ora, o Dr. 30 inverteu a lógica. Porquê? Abriu a porta. Abriu a porta, mas quando a porta estava aberta, ninguém lá entrava. Era ao contrário da lógica. A porta aberta é para não entrar. Porque estava cá o Dr. 30 e quem entrasse apanhava 2 balásios e vinha corrida à bala, não é? De maneira que foi na mata do Miraboga, fez uma vez a Legião Portuguesa um acampamento a que eu também fui lá visitar, como muita gente, fomos lá visitar, que eu também ia descrever, que é muito interessante também. E a mata depois funcionou como colégio, não é? O fundo da mata como colégio. Portanto, eu tenho o José da Farmácia, a mata, também vou fazer estes vários sobre o teatro, sobre as fotografias, uma série deles, muitos outros, há de sair esta semana brevemente, sobre os meus colegas da escola primária, todos, com o nome deles todos. Enfim, tenho aí ainda quase para outros 40. Já vai nos 40 e tal. Ora, tudo isto dá uma ideia do que era a sociedade daquele tempo, não é? E que muita gente ignora, não é? Muitos desses factos. De nada disso eu tenho coisas escritas. Agora já tenho, mas quer dizer, não tenho quase documentos de nada. É tudo de cabeça, é tudo de memória. De coisas destes nomes e tudo isto. Da parte histórica tenho aí muita documentação colhida nos arquivos, mas sobre estas figuras, eram tudo figuras que eu conheci pessoalmente, com as quais, enfim, olha, sai agora sobre aquela questão dos médicos, que eu já aflorei quando tratei do Dr. Poças, quando falei no Dr. Poças, aquela fotografia de grupo em que eles estão, mas sai agora uma só sobre a questão dos médicos. O Partido dos Médicos, não era o que se chamava? Mas agora sai com os versos todos do Poças, que o Poças fez, porque houve uma pessoa que leu aquilo e depois mandou-me os versos completos, e agora tenho ali completa.
já está escrita. Eu até lhe posso mostrar os versos todos que lá vêm, mas não vale a pena agora. A ver, afinal. Que estamos nisto. De maneira que agora é só sobre a questão dos médicos. Que eram 9 médicos candidatos à Câmara de São Pedro Sul. Foi depois que ficou o Dr. Pinho Bandeira. Sai também essa. Agora, só sobre isso, mais nada. Até para levar os versos completos, que eu só dizia a primeira quadra no outro, porque já não me lembrava do resto. Tenho sobre olha, achei de pôr também falei uma sobre o Abel Careca, que também merece uma crónica, o Abel Careca, e muitos outros, não é? Pessoas daquele tempo, das mais antigas, não é? O Mário Batata também, estou a escrever uma sobre o Mário Batata. Enfim, tenho aí ainda que... Muito bem, doutor. Para muitos... Nós estamos então a terminar esta nossa agradável conversa. De maneira doutor. que... Doutor, o doutor tem vivido rodeado de livros. O doutor acha que estas novas tecnologias vão tornar os livros desnecessários ou um objeto de culto, digamos assim? Não, nunca. Os livros serão sempre necessários. E até lhe digo, se me perguntassem a mim, agora, para dar um conselho à juventude, sabe que conselho é que eu lhes dava? 2 palavras só. Leiam e escrevam. Leiam, continuem a ler. Não se limitem àquilo que está nos computadores, onde já está tudo escrito. São muito úteis, não há dúvida nenhuma, são maravilhosos os computadores, tudo isso, mas é preciso que saibam também ler e escrever. E cheirar o livro, mas doutor, tem um cheiro especial. E hoje hoje leem pouco. Você sabe disso, que a juventude hoje lê o mínimo, não é? Nós líamos tudo. E que realmente também não tínhamos mais nada. Nem tínhamos televisão, nem tínhamos mais nada. Era ler, portanto, os jornais, os livros. E eu li tudo quanto havia, tudo quanto me vinha às mãos, eu lia. E mesmo para terminar, doutor, já que estamos nos livros, o doutor foi professor, como já dissemos. No tempo do doutor, o professor era uma profissão respeitada e muito valorizada, não é, doutor? Havia como é que o doutor hoje viu o panorama do ensino? Muito bons professores, havia muito bons professores, e o professor era uma pessoa respeitada, era alguém. Hoje, não quero dizer que os professores não sejam respeitados, às vezes são desrespeitados, e deveriam ser-lo sempre, porque a missão deles é muito importante era e continua a ser muito importante. Hoje, em certas coisas, como sabe, entrou-se no facilitismo, não é? Antigamente aquilo era a sério, nós saíamos da 4ª classe muito bem preparados e daí indivíduos com a 4ª classe terem se integrado bem na vida, serem ótimos profissionais, nas mais variadas, às vezes melhores que alguns que tiraram cursos superiores. Hoje o aluno parece que até já nem pode chumbar, não é? Hoje, a época do facilitismo, hoje quase que é proibido aprovar os alunos. Antigamente, os professores, e disso também era demais, os professores davam pancada alguns professores batiam nos alunos, alguns demasiado, não é? Nós sabemos até de alguns que aquilo era à base de palmatória. Mas hoje é ao contrário, são os alunos e os pais dos alunos que batem nos professores. Às vezes batem nos professores, não é? Não quer dizer que os professores não mereçam críticas, e merecem também quando não cumprem com o seu dever. Mas antigamente havia muito bons professores. Não quer dizer que agora também não haja muito bons. Mas antigamente eu quase diria que eram quase todos, ou todos quase, bons professores.
Eu, por exemplo, só tive um professor que era uma maravilha, que era o professor Metelo. Era um caso à parte. Que era uma figura muito especial, Era não uma é? figura típica, especial. O Metelo era um homem especial. Era ele que chamava o sarilho à bicicleta. A bicicleta era o sarilho, a moto era o traste, era isto. Quando chegava em casa, quando chegava a casa e chamava lá alguém para comer, chamava a Maria, que era criada, a Maria traz lá os cacos. Não era longe, eram os cacos. Só tinha palavras assim deste género, de maneira que o Metelo também usava A palmatória. a palmatória, também usava, aliás, neste caso era quase geral. No meu tempo, na escola só havia um professor que nem palmatória tinha na escola. Os outros todos usavam. Uns mais, outros menos. Não vale a pena agora dizer que eram os que usavam mais, que alguns até sabem que eram os que usavam mais. Mas havia um professor que nem palmatória tinha, que era o professor Barbosa das Termas. O professor Barbosa das Termas já era um professor dos tempos de hoje. Não foi meu professor, mas era um professor que era incapaz de tocar no aluno. Também havia disso. Muito bem, Sr. Doutor. Não sei se o Sr. Doutor querá acrescentar mais alguma coisa a esta conversa. Sei, eu acho que... Para terminarmos. Eu acho que já falámos praticamente no fundamental da minha vida. Haverá muitos outros aspectos que realmente poderão ser discutíveis e até criticáveis, e também fiz muita coisa mal, muita coisa que hoje já não faria da mesma maneira, outras coisas que fiz e que não fazia. Por isso é que eu, às vezes, mesmo quando ouço na televisão, dizer aí pessoas, até às vezes pessoas até formadas, dizer, eu, se voltasse atrás, fazia tudo, não me arrependo de nada. Ora, isto de dizer que não me arrependo de nada, acho que é uma fase pouco inteligente, porque não há ninguém que não tenha cometido erros. E todos se arrependem de coisas que fizeram. E eu também me arrependo de coisas que fiz. De outras não me arrependo. Eu, por exemplo, nunca me arrependeria, por exemplo, de me casar com a mulher com quem casei. Voltaria a casar com ela. Disso nunca me arrependeria. E nunca me arrependeria de muitas outras coisas. E também voltaria, se tiver que escolher a profissão, escolhia novamente ser professor. Gostava da minha profissão, que resultou um bocado do acaso, mas que foi a profissão certa. O resto, olha, como todos os outros, gosto muito de ler, ainda hoje, leio quanto o que posso e até onde os olhos me ajudam. Gosto imenso de escrever, não posso passar sem escrever. Gosto muito de música, vejo muito a televisão, gosto muito, por exemplo, da TV Memória, porque me leva a essas coisas do passado. Gosto muito da música, por exemplo, a música, quando ouço aí tocar, por exemplo, a Pedra Filosofal. Já pensou que a Pedra Filosofal é uma fusão da poesia, da filosofia e da música? Olha, aquilo é poesia, a poesia do António Gideão, é a música... Que era professor, não era? É a música, que era professor, é a música, portanto, e é a filosofia, porque aquilo está carregado de filosofia. Muito bem, doutor, hein? Acho que foi uma boa oportunidade para nós terminarmos então esta nossa conversa. De maneira que, muito Mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito. Muito obrigado por nos ter não tem nada que me agradecer. Eu é que agradeço. Casa, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço. E esperamos que as suas crónicas venham a ser
lançadas Não sei. e nessa altura teremos a oportunidade de voltar a falar. Eu não farei nada por isso. Terminamos então aqui esta conversa com o Dr. Nazaré de Oliveira. Reisado no tempo.